São os direitos trabalhistas, tá? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que a empresa pode exigir, quais são os seus direitos e também quais os limites dessa relação, né? Então, vamos lá, dando aqui um bom dia oficialmente, então, doutor Paulo Feitosa. Bom dia, Daniel, e bom dia a você, nosso ouvinte aqui da Rádio Difusora, que nos ouve aqui no quadro Direito ao Ponto. E com certeza você está numa relação de trabalho ou está procurando por um trabalho. Então, o direito do trabalho existe para equilibrar as relações. A empresa tem o direito de administrar e cobrar resultados, mas o trabalhador também possui garantias que precisam ser respeitadas. Hoje, vamos falar de situações muito comuns: redes sociais, horas extras, mudanças no contrato e demissão. Então, vamos lá, doutor. Hoje muitas empresas pedem que os funcionários curtam, comentem, compartilhem publicações e até produzam conteúdo para divulgar a marca. O trabalhador é obrigado a usar a própria rede pessoal dele, a rede social dele, do trabalhador, para ajudar a empresa, doutor Paulo? Olha, existe uma diferença muito importante entre colaborar com a empresa e transformar o empregado em uma ferramenta de publicidade. O contrato de trabalho estabelece uma relação profissional, não um contrato de um garoto propaganda. A empresa pode incentivar ações internas, campanhas e participações, mas a rede social da pessoa, do trabalhador, envolve liberdade, intimidade e vida privada. O poder do empregador tem limite. A empresa contratou a força de trabalho para uma determinada função e não adquiriu o controle da vida digital da pessoa. E qual é a diferença, então, doutor Paulo Feitosa? Qual é a diferença entre incentivar o engajamento e ultrapassar esses limites do poder do empregador? A diferença está justamente na forma de cobrar. O empregador ele possui o poder diretivo, pode organizar o trabalho e cobrar resultados, porém esse poder não é absoluto. Quando existe pressão, constrangimento, exposição ou ameaça de punição, porque o funcionário não quis utilizar sua rede social, pode haver abuso do poder empregatício. E quando há abuso, há descumprimento da lei. Doutor, e o trabalhador tem direito de se desconectar após o horário de trabalho? Esse é um tema muito interessante e bem discutido hoje em dia. E o trabalhador tem direito sim à desconexão. Significa que o trabalhador tem direito ao descanso e à preservação do seu tempo fora da jornada de trabalho. Receber mensagens, cobranças e demandas constantemente fora do expediente pode gerar uma invasão desse período de descanso e, dependendo do caso, até caracterizar tempo à disposição do empregador com outros impactos trabalhistas. Certo, entendi. Bem, vamos dando sequência aqui então. Doutor Paulo, outra pergunta. Quando essa cobrança por redes sociais ou mensagens fora do horário de trabalho pode gerar uma discussão trabalhista? Olha, é preciso analisar cada caso. A simples mensagem eventual não significa automaticamente uma irregularidade. Da mesma forma que uma cobrança habitual, uma exigência de disponibilidade permanente, o controle da vida pessoal ou punições relacionadas ao uso das redes sociais podem sim ultrapassar os limites da relação de emprego. O trabalhador precisa guardar provas como mensagens, cobranças e orientações recebidas. Tá certo. E agora sim, doutor, indo para a dúvida do ouvinte, né? O rapaz que a gente falou, Mendonça, que fez um Pix errado, tentou falar com a pessoa para quem ele fez o Pix errado por telefone, a pessoa simplesmente não respondeu, não devolveu, tentou um contato no WhatsApp, né? E, enfim, aí ele pergunta o que ele tem que fazer, hein, doutor Paulo, nesse caso? Olha, bem que você lembrou que tinha a pergunta do nosso ouvinte. E ela é um pouco longa a resposta, porque primeiro, na parte civil, quem recebe esse valor não pode simplesmente ficar com ele. Existe um enriquecimento sem causa, porque a pessoa teve um aumento do seu patrimônio sem uma justificativa. Por isso, ela é obrigada a devolver o dinheiro, inclusive com a atualização do valor
e eventuais perdas comprovadas. Segundo, na parte criminal, se a pessoa foi avisada do erro, sabe que aquele dinheiro não pertence a ela e mesmo assim decide não devolver, pode haver responsabilização pelo crime de apropriação de coisa havida por erro, ou seja, vai responder diante do juiz e vai possivelmente ser condenada, perder o réu primário por besteira, por falta de caráter. Terceiro, o banco não pode simplesmente retirar o dinheiro da conta de quem recebeu, porque o valor já está sob titularidade daquela pessoa. Mas o banco pode registrar a contestação, tentar intermediar a devolução e orientar sobre procedimentos cabíveis. Se houver suspeita de fraude, existem outros mecanismos próprios para a contestação. Por isso, o caminho é sempre documentar as tentativas de contato, registrar a ocorrência junto ao banco e, se não houver devolução, buscar a responsabilização judicial. Tá certo, tá bom. Então tá aí. Doutor Paulo Feitosa respondendo a pergunta aqui do ouvinte, do Mendonça. E obrigado, viu, doutor? Mais uma vez, o meu bom dia. Muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo e muito obrigado a você, nosso ouvinte, que nos escutou, prestigiou. Esse programa é pensado para você. É sempre bom lembrar que hoje o assunto foi bem diverso. Falamos sobre pressão nas redes sociais e o direito à intimidade do funcionário. Falamos também sobre o direito à desconexão, o direito de descanso também do funcionário, já que hoje o funcionário tem que estar todo tempo conectado e essa pressão adoece o funcionário. E por fim, pincelamos e respondemos a dúvida do nosso ouvinte quando ele, sem querer, enviou um Pix por engano e a pessoa não quis devolver. Espero que tenham gostado do programa, que Papai do Céu abençoe. Amém. E um ótimo fim de semana. Obrigado, doutor. Paulo Feitosa está no Instagram, @Paulo Feitosa. Você acompanha lá sua produção de conteúdo voltado para o direito de uma forma muito objetiva, muito clara, né? Fácil entendimento. E tá lá, tem o seu contato, né? Do seu escritório de advocacia também, @Paulo Feitosa, Feitosa com Z.